Olá! Nesse segundo vídeo eu me baseei na leitura desse livro do Augusto Cury, que fala sobre a ansiedade, e eu escolhi esse tema porque muitas pessoas sofrem desse mal e por isso eu acho importante a gente entender e falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas para chegar nesse quesito, eu preciso antes falar sobre o funcionamento de um fenômeno que acontece todo o tempo no nosso cérebro. Esse fenômeno se chama RAM e é uma sigla que significa Registro Automático da Memória. Ou seja, de maneira simplificada, a gente pode pensar nele como um espaço no nosso cérebro que registra todas as nossas atividades e vivências, e não só elas, mas também registra as emoções que sentimos quando vivenciamos essas experiências. Isso desde a nossa vida fetal até os dias de hoje. Então são milhares de informações que são registradas todos os dias. Bom, cada atividade que a gente registra é arquivada em janelas diferentes. Nesse livro, o Cury fala das janelas neutras, que correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória e retém informações sem conteúdo emocional significativo, como, por exemplo, endereços, números de telefone, dados do dia a dia, informações em geral. E as janelas light, que é onde armazenamos todas as memórias positivas, que contém prazer, alegria, coerência, apoio, exemplos mais saudáveis. E a gente tem também as janelas killer, que são responsáveis por armazenar toda a experiência traumática com emoções angustiantes, fóbicas, depressivas e tristes. Essa janela que é, de fato, o problema. Bom, a tradução de killer é assassino, mas essas janelas não assassinam o nosso corpo, e sim o acesso a outras janelas da memória, bloqueando as respostas inteligentes que a gente precisa ter para situações estressantes. E é aí que está o problema. Quando a gente não está consciente desse processo, a gente se torna vítima dessa síndrome, que se chama Síndrome do Circuito Fechado da Memória. Essa síndrome faz com que a gente feche realmente e impeça o acesso do nosso eu aos milhares de recursos que teríamos disponíveis nas nossas janelas light. Recursos esses que nos fariam raciocinar e nos tirariam dessa situação de ansiedade, de pânico, de medo ou qualquer outra situação que nos deixa sem controle. Então, pessoas que têm medo de avião, por exemplo, ou de falar em público, síndrome do pânico, entre outras tantas situações, sofrem porque quando estão expostas a um gatilho que acesse essa janela killer, não conseguem mais racionalizar para sair sozinha dessa sensação. Então ficam ali aprisionadas. Nesse livro tem a explicação mais detalhada para lidar com essas janelas. Eu recomendo muito essa leitura porque não dá tempo de explicar tudo nesse vídeo, mas de uma forma resumida, eu quero deixar aqui a dica então para que cada um faça o seu mapeamento, se perguntando quais são as suas janelas killer mais significativas, as que roubam mesmo a nossa saúde emocional, a nossa tranquilidade e autocontrole. Porque assim, pessoal, não tem como deletar essas janelas, mas a cura está em reescrevê-las. E por isso também a importância de cultivarmos mais pensamentos e atitudes positivas para alimentar as nossas janelas light, para que assim a gente possa gerar recursos e desenvolver as funções mais complexas da nossa inteligência, como por exemplo a capacidade de pensar antes de reagir, a empatia, a resiliência, habilidades para recomeçar e gerenciar pensamentos. Cada vez que conseguimos modificar um comportamento, a gente cria uma janela solitária. Por exemplo, se a gente tem medo de falar em público, ao enfrentar uma situação dessas com um comportamento novo de coragem, a gente cria uma janela solitária que ainda não tem força para mudar totalmente o comportamento. Mas à medida que a gente vai repetindo essa ação, o nosso cérebro consegue buscar essa janela automaticamente, ao invés de buscar a janela killer do medo como ele estava acostumado antes. Então, é por isso que a gente precisa ter persistência para alcançar os nossos objetivos. E é aí que muitos desistem, porque não sabem que essa persistência é fundamental para criar o novo comportamento. Então, a dica é essa, pessoal, esteja sempre consciente e não em piloto automático, porque dessa forma fica mais fácil de lidar com essas janelas killer. Até logo então e a gente se vê no próximo vídeo.